Olá, melhor dia, gente linda, sem retoques. Então, olha, muito obrigada a todos que compartilharam o nosso último vídeo, nossas amizades. Olha, que Deus continue manifestando aí boas amizades aqui a nosso favor, tá bom? Olha, meu coração, amo vocês, família maravilhosa. É mais uma manhã sem retoques, tá bom? Já tomei o meu cafezinho que eu amo, não adianta falar, porque eu amo esse cafezinho. E hoje vamos falar sobre a restituição, que é a promessa de Deus para as nossas vidas, e como essa graça coopera para que a gente venha alcançar, né, ver manifestado essa restituição, tá bom? É muito comum a gente ouvir os nossos irmãos que ainda não tiveram os seus olhos iluminados, lendo o Velho Pacto e identificar essa restituição da parte de Deus, nessa graça, claro, né, que é tempo oportuno, chamado hoje que nós estamos vivendo, é maravilhoso. E assim, eu vou ler hoje com você e vou contar mais um pouquinho, né, mais um pedacinho dessa minha experiência nessa graça sem fim e vou falar mais um pouquinho da minha vida, porque eu sempre entendi dessa forma, filhos de Deus e filhas de Deus, que eu só posso falar do que eu vivo. E a graça de Deus, ela é muito isso, sabe? Você só pode falar, ministrar sobre a vida das pessoas o que você vive. E enquanto participante dessa natureza humana, você passa por momentos assim, alguns são difíceis, outros são mais fáceis, mas isso indica que você está vivendo, você está vivo, você está aqui nessa terra. O que traz realmente a diferença em tudo isso que você vive, o bom êxito, é a graça, o favor imerecido, que vai se manifestando de uma forma, de outra, e você vai ficando como? Naquele descanso que é uma proposta, que é a proposta que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Hebreus, que chegou até nós, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero ler com você um trecho de um texto que está no livro de Joel, Velho Pacto, então sempre com aquele cuidado, sempre com aquele zelo que a gente gosta, né? Que é peculiar dessa graça. Então, Joel no capítulo 2, a partir do versículo 23, melhor dizendo, se você quiser meditar no capítulo 2, você fique à vontade, mas eu quero destacar com você uma promessa que chegou até a vida de Joel, desse profeta. Está aqui, Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outro. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabeis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Enquanto eu estava passando pelos cuidados de uma graça ainda fermentada, ainda sem esse entendimento, nós ouvíamos seguidamente esse trecho desse livro. Mas era muitas vezes. E todas as vezes que eu ia falar com o nosso Deus, e sempre falava sobre: Senhor, me restitua os anos que foram consumidos. Aqui nós sabemos que Deus está falando da plantação, né? Porque o povo de Israel vivia dessa colheita, então eles dependiam, assim como nós, da chuva que caía, que tinha que ser abundante, principalmente naquela terra onde eles viviam, né? A dependência era muito sobrenatural do tempo, e vinha gafanhoto e consumia tudo isso era a forma que Deus tinha de estar trabalhando com eles. E Joel vem e destaca esse momento que, olha, eu vou restituir tudo que foi consumido. E eu, seguidamente, falava com o nosso Deus sobre isso. Por que que eu sempre me sentia com o coração inclinado de estar falando, pedindo a Deus essa restituição? Porque enquanto participante dessa natureza humana, sem ter revelação dessa graça, sem estar passando
pelos cuidados, né? Sem o entendimento e a boa consciência gerada por essa graça, eu participei do carnaval, participei como trabalhadora, porque eu trabalhei dentro do barracão das escolas de samba, onde eu ganhava o meu pão. E só que antes disso eu fiquei grávida muito cedo, mas já morando numa comunidade você evolui muito mais rápido, principalmente a parte feminina, né? A parte sexual é muito mais rápida. E eu engravidei muito cedo e antes de engravidar acabei namorando bastante, só que eu tinha sonhos e eu fui muito em busca desses sonhos. Só que eu tive uma filha e essa filha durante um certo período, 2 anos, 3 anos, eu tinha que ir trabalhar porque eu me separei do pai dela, ainda muito nova, com 20 anos mais ou menos. E eu me separei do pai dela e tive que sair para trabalhar e a minha filha ficava com a minha mãe. E isso me trazia muita culpa na minha mente. Fui vendo a minha filha crescendo, 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 e eu sempre naquele corre-corre, e até que viesse um segundo casamento. Isso ainda demorou um pouquinho. E eu sentia que esses anos que eu fiquei afastada da minha filha foram consumidos pela minha participação no carnaval, consumido pela minha necessidade de trabalhar fora e deixar minha filha com a minha mãe. E aí o tempo vai avançando, os anos vão avançando, e você sente que você perdeu aqueles momentos que eram momentos importantes para o seu filho, né, da sua filha, no meu caso. E aquilo sempre, quando eu parava para falar com o nosso Deus, eu falava: Senhor, me restitui esses anos, me restitui esses anos. Só que nós temos que, agora, diante dessa graça, nós temos que ter muito entendimento. Hoje nós entendemos que quando oramos para agradecer. Só que o que nós falávamos com o nosso Deus, mesmo sem entendimento, na ignorância, Deus ele não se fez de surdo. Então eu ainda creio de verdade que há uma restituição maravilhosa para as nossas vidas, só que hoje com a cooperação da graça. Então os meus anos se passaram e o que aconteceu? Minha filha, ainda nova, assim como eu fui, ela engravidou. Eu já estava lá na Vila Sarapuí. Minha filha participava lá dos louvores. E quando a minha filha ficou grávida, depois eu vou contar, porque também é um testemunho muito maravilhoso da parte de Deus. Quando a minha filha ficou grávida, imagina só como é que ficou a minha mente, né? Poxa, a filha da irmã Cristiane está grávida. E nós ainda já estávamos nos reunindo, né? Já tinha algumas irmãs e irmãos lá conosco. E eu me senti constrangida, né? Me senti assim, meio que envergonhada. Eu falei: meu Deus, Valquíria, que é a minha filha, tá grávida, como é que vai ser para dividir isso para a congregação? E como é que vai ser a nossa vida agora? Eu já estava casada, já foi difícil eu naquele tempo, você imagina só, agora a minha filha. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com as minhas emoções. E eu, claro, né? Falei: não, peraí. Agora, conhecendo essa graça, eu preciso entender que todas as coisas cooperam. Mas, Cris, todas as coisas. Liguei para o nosso amigo Geraldo, eu pedi para falar com a nossa querida Jaque, e ali dividi isso para ele. Eles já conheciam a minha filha, já conhecia nosso modo de vida, né? Como que era a nossa vida. E ele me chamou: vem aqui em Caxias, Cris. Vim, aí nós tivemos uma conversa, meu amado. Por isso que o nosso Deus, através da sua palavra, ele diz que através dos bons conselhos nós alcançamos bom êxito. Quando eu peguei o telefone, que eu liguei e que eles me convidaram a ir até lá a residência deles, que eu comecei a dividir aquela situação, primeira coisa que eu ouvi da Jaque foi: calma, todas as coisas vão cooperar. E eu falei: mas Jaque, como assim? Olha essa situação, que vergonha. Ela: não há vergonha nenhuma nisso, as coisas vão se encaixar no seu devido lugar e olha, essa gravidez vai vir para cooperar. Só que eu mesma, na minha visão humana, limitada, eu falei: eu não consigo imaginar que essa situação vai cooperar de alguma forma. Mas não é que cooperou?
Meu querido amigo irmão Geraldo chegou chegou lá na congregação, dividiu a situação que eu estava passando. Ali a minha filha foi acolhida, ali eu fui acolhida naquela situação. Palavras inefáveis, maravilhosas vieram sobre nós. Isso já se passaram 6 anos. Hoje eu tenho uma netinha, ela se chama Ágata, ela é uma bênção nas nossas vidas, está naqueles 6 anos onde tudo ela pergunta. E quando eu parei algum tempo para meditar nessa graça e nesse Deus maravilhoso que habita em nós, eu comecei a entender que eu estava sendo restituída dos meus anos que foram levados. Cris, como assim? Os anos que eu não pude acompanhar a minha filha, hoje eu estou acompanhando com dupla honra. Porque eu tenho a companhia da minha neta, a minha filha e a minha neta moram comigo, e eu vejo tudo que eu não pude acompanhar da minha filha, hoje eu acompanho da minha neta, e eu me sinto restituída de uma forma tão maravilhosa. Eu me sinto tão honrada, eu me sinto tão amada, eu me sinto tão, sabe, é um privilégio. Você que ainda não é vó, não é avô, você vai entender isso depois, quando isso se manifestar, porque eu me sinto feliz. Hoje eu me sinto com dupla honra. Hoje eu não me sinto envergonhada como a graça, quando a graça foi manifestada naquela situação, com sabedoria, com direção, com a bússola de Deus, com o norte dado por meio de Deus, através da vida e da sabedoria. Glórias a Deus por isso, dado a Jaque e dada a nosso irmão Geraldo, que hoje alcança a pessoas no mundo todo. Eu entendi que aquele momento iria cooperar. O apóstolo Paulo falou isso. Vamos fazer um link, sabe, de Joel até o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 28, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daquele que foi chamado, escolhido para viver um propósito de Deus, porque Deus o amou. Hoje eu vejo a bênção que é a minha filha e a minha neta na minha vida. Qualquer situação que você venha passar, ainda que seus olhos físicos venham mostrar, olha, é uma situação difícil, é uma situação que eu não tenho saída, entenda que vai cooperar de alguma forma. O que você precisa ter nessa hora são olhos iluminados em graça, por esse amor infinito, de que essa situação em algum momento vai cooperar. Vai se manifestar insights, vão se manifestar pessoas. Você vai começar a receber manifestação de dons e você vai sair como? Por cima da carne seca, com alegria, com satisfação, porque é para isso que Deus te colocou nessa terra. Para que o propósito dele venha se cumprir de alguma forma. E que você possa obter diante dessas experiências, porque você foi chamado a ter uma experiência com Cristo. E entender que essas coisas vão cooperar de uma forma tão extraordinária que você vai se sentir restituído de tudo que você teve a sensação de ter perdido. Aqueles anos, 2, 3 anos, 4, 5 anos que eu não pude ver a minha filha, não pude ver ali porque estava perdida, namorando, estava perdida, curtindo o carnaval, trabalhando para conquistar alguma coisa. Hoje eu pude ver restituído através da minha netinha amada e querida, que eu amo tanto. Hoje eu me sinto fortalecida em Cristo por meio desse grande amor, porque eu sei que qualquer situação que eu venha passar vai cooperar para o meu bem e para o seu também. Então acalme-se, fique tranquila, entenda, respire, sabe, pausadamente, veja de que forma você está recebendo, porque às vezes nós ficamos tão presos nas situações que passamos no nosso dia a dia, que a gente esquece de trazer à nossa memória o que nos dá esperança, e o que nos dá esperança nessa manhã é uma certeza de vitória que vem por meio da graça. Todas as coisas vão cooperar para uma restituição de anos que foram levados. Talvez tenha sido num casamento,
Talvez tenha sido na sua vida financeira, na sua saúde, eu não sei qual área. Só sei que nós temos um Deus que é provedor, que é restituidor, que é maravilhoso, que é vivo, que é incorruptível, imutável, que é real e que Ele vai fazer com que cada uma das situações que você está passando ou passou vai cooperar para o seu bem. Tome posse dessa palavra. Curta esse momento desse cafezinho sem retoque. Tá bom? Porque fiel é aquele que nos fez a promessa. E ele não vai falhar, porque ele é infalível. Tá aí um amado, um pai querido, que você pode confiar sem retoques, de olhos fechados, porque ele não abandona jamais os seus e não vai deixar você ser envergonhado. Você crê nisso? Tome posse então de mais uma manhã sem retoques. Deixe o seu comentário. Tá bom? Divide comigo, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e amanhã nosso casal querido nessa graça sem fim vai trazer mais uma palavra. Olha, eles têm restituição, testemunhos tremendos, extraordinários desse Deus que restitui. E eu tenho certeza que no momento propício eles vão estar aqui dividindo conosco. Mas hoje eu fico por aqui, nesse nosso cafezinho, nessa manhã sem retoque, desejando para você restituição, dupla honra, um ano assim, ó, totalmente sem vergonha, porque fiel é aquele que nos prometeu. Tá bom? Graça e paz.